né? Iniciado, tá? 8.069. Eita, o ECA. ECA, tá? O ECA, ele é gigantesco, cara. E ele é pesado de estudar, porque, infelizmente, esse cai condutas. Então ele fala assim, a criança, você entregou bebida alcoólica para criança, vai cair no ECA, não vai cair, é pena de reclusão, é pena de detenção, então você vai ter que ler. Então o ECA você vai ter que dar uma leitura. Então eu vou até aqui colocar, ó. Ler Certo. Estatuto da Criança e Adolescente. O que eu vou colocar aqui? Algumas das coisas que já foram cobradas, né? E coisas que você vai ser obrigado a estar decorado. Tá. Então, a primeira, disparado. O que é criança para lei? Criança para ler é menor de 12 anos. Ou 18 Boa, anos, menor de 18. boa. Já começou errando. É. Menor de 14, né? Menor de Menor de 12. 12. Aí, comecei acertando e depois fui cagando, mano. Tá. Então, assim, se uma pessoa de 12 anos de idade praticar um crime, né, ou uma infração penal análoga a crime, que ele vai ser considerado criança ou adolescente? Ela completou 12 anos. E ela Ela cometeu no comple... mesmo dia. Ah, se ela completou 12 anos e é menor de 12, ela vai ser considerada já como adolescente, né? Uma outra Perfeito, pergunta legal. que já caiu numa questão que eu vi é assim: David, que possuía 11 anos de idade, no dia do seu aniversário, cometeu um crime. David, no seu atestado, na sua certidão de nascimento, estava que ele nasceu apenas às 13 horas da tarde. E ele cometeu o crime às 9 horas da manhã. Nesse dia do ato infracional dele, o David vai ser considerado menor de 12 anos ou com 12 anos completo? 12 anos completo. Vai ser 12 anos completo. Então, porque para lei ela não quer saber a hora, né? Ela quer saber só o dia. É, isso, isso. Então, perfeito, então, perfeito. Adolescente, então, é quem? Maior de 12. E Pô, quem tem maior igual a 12, né? é maior igual a 12, isso. E menor igual a 18? Não, não, não. Menor que 18. Boa, Igual não pode ser, né? Beleza. isso aí. E aí o ECA ele traz a figura do jovem adulto, tá? Hum, Já que uma vez uma questão falou assim, para o Estatuto da Criança e Adolescente é considerado jovem adulto quem tem até 20 anos completo, até 19 anos, até 21, tá? certo. Então coloca aqui até 21. Até 21. Mas esse jovem adulto aí, palhaçada já, hein, mano? Você vai entender por quê. Beleza. Então, seguindo a coisa, agora a gente vai arrumar o nosso vocabulário, porque a gente falava que criança praticava crime, adolescente praticava crime, às vezes a gente falava adolescente querendo melhorar o vocabulário, a gente falava assim, criança pratica infração penal, adolescente pratica infração penal e tá tudo errado. Hum. E aí, Então, é só o que a gente qual escuta falar, né? é o vocabulário certo vamos colocar aqui, ó, criança e adolescente não praticam crime. Então, uma criança ou um adolescente, ela jamais vai praticar um crime. A gente não pode falar, David, jovem de 14 anos, foi preso suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável. Foi preso
suspeito de 14 anos de crime de roubo. Foi preso o suspeito do crime de furto. Não pode. Mesmo que a gente veja na televisão, o correto é criança e adolescente, eles praticam ato infracional. Então a palavra é ato infracional. Tá? Tá. Isso já caiu. Ato infracional. Opa. Análogo a crime. Então toda vez a gente vai falar assim, ó, vai estar lendo, ou a gente for dar uma entrevista, quando for policial, a gente vai falar assim, hoje nós prendemos aqui David, o suspeito de 12 anos de praticar um ato infracional análogo a roubo. Então ele furtou. Certo. A gente vai falar, prendemos aqui o suspeito de praticar um ato infracional análogo a furto. Aí ele praticou um homicídio. A gente vai falar, prendemos o suspeito de praticar um ato infracional de homicídio. Aí ele praticou um estupro. Prendemos o suspeito de praticar um ato infracional análogo a estupro. Sempre assim. Quando ele praticar um artigo que está previsto lá no Código Penal, a gente vai falar o artigo que ele cometeu, só que a gente não vai falar ele cometeu um crime de 121. A gente vai falar ele cometeu um ato infracional análogo a 121. Certo. Que não é o crime de 121, senão ele ia pegar reclusão de 6 a 20 anos. Sim, sim. E ele vai ter as penas próprias dele previstas no ECA. Porque ele não comete crime. Certo, Igor. Então aqui, as penas previstas. Quais são as penas previstas? Então, vai depender. Se a pessoa é criança ou se ela é adolescente. Tá? Por quê? Se ela for criança, ela só tem uma pena prevista. Então, se foi uma criança que praticou um homicídio, ela só tem medida de segurança. Tá. Tá? E o que vem a ser essa medida de segurança? Pode ser. Fundação. Não. A criança não fica presa. Não pode ser privada de liberdade. Não. As medidas de segurança é afastamento do lar, recondução ao lar diferente da dela, colocar ela um acompanhamento com psicólogo. Na verdade, a medida que parece pena, na verdade, o próprio nome dela fala, é uma medida de segurança. Não é para recluir ela da sociedade, e sim para tentar. Porque quando uma pessoa de 11 anos ou menor, pratica um homicídio, o Código Penal não vê ele como infrator, vê ele como uma vítima. Entendeu? Tá, verdade. Então, como ele é uma vítima, a gente tem que procurar. Por que ele praticou esse crime? Porque os pais dele influenciavam. A medida de segurança nesse caso vai ser o afastamento da família dele e recolocamento numa família de adoção ou de um lar temporário. Tá. Quando esse homicídio foi causado por distúrbios mentais, a gente vai fazer o quê? Uma medida de segurança, que é o quê? Um acompanhamento com uma psicóloga. Entendeu? Isso. Só medidas de segurança para criança. Ela não vai ter nenhum outro tipo de penalização. Então, quando a gente fala de pena, nesse caso, a medida de segurança é uma pena, não uma pena contra a criança, mas uma pena a favor da criança. Entendeu? Entendo. Perfeito. É isso mesmo. Aí até no caso dela de ser assim, relação dos pais, do pai, da mãe, que ele pega esse exemplo, o pai e a mãe tem hidrocatização,
tudo fodido. Aí vai para um abrigo, né? Uhum. Coloca a criança no abrigo, aí dali ele vai tendo acompanhamento com equipe multidisciplinar, que é psicólogo, assistente social, toda essa galera aí, para ver o que é melhor para ele, né? Encontrar uma família. Complicado, hein, mano? Isso não é ficção, isso é realidade, né, Igor? Uhum. É o seu trabalho, não é? Só que existe 3 fases. Existe a fase simples, existe a fase média. Quer ver? Eu tô com meu caderninho aqui, rapidão. Ó, existe 4 fases. São 4 etapas que a criança precisa da nossa ajuda, né? Criança ou adolescente. A básica, a especial, a média e a alta. Essa básica é onde que eu tô. Uhum. É a fase que eu tô, que é atuando em serviço de convivência. É os CRAS, é os CRES, né? É só para dar serviço de convivência para a criançada, levar elas para excursões, dar aulas de cultura, dança, artística. Aí tem a especial, que ainda é tranquila, agora essa, aí depois vem a média, aí por último vem a alta, que é quando a criança já está no abrigo. Essa que é a parte que eu Essa queria estar. é o excepcional, né? Esse é Raramente chega excepcional, nisso. raramente. É a alta, né? Quando ela já desceu todos os degraus, né? Quando a criança já desceu os degraus tudinho. Aí era lá embaixo que eu queria estar. Que aí que é mais da hora. É. Era pra mim manjar disso daí tudo aí. Mas Não, não era pra mim você manjar. vê essas coisas na faculdade, né? Foi na faculdade, vi essas coisas na faculdade. Só que, sei lá, eu não estudei muito bem, entendeu? Eu não estava interessado, eu queria mais era fazer uma faculdade mesmo, só para mostrar para mim que eu era capaz de fazer algum tipo de curso superior, mas não para. Agora sim que eu venho empenhados. Tá. Esse é o nosso sonho. Então, voltando lá. Então, a criança, a única pena que ela pode receber é a medida de segurança. E o adolescente? Aí o adolescente vai poder receber tanto a medida de segurança, só que agora ele recebe mais 2 figuras. Prestação de serviço à sociedade ou medida socioeducativa. Tá? Aqui a gente vai ter internação, a gente pode ter reparo de dano, serviço comunitário, tá? Beleza. Esse eu vou colocar. É verdade, tem tudo isso aí mesmo. Criança e adolescente. Prazos que caem muito. Não sei se eu pedi alguma coisa. Pedi proteção, reparo, beleza. Serviço comunitário. Os prazos que a gente vai poder ter. Isso mesmo. Internação. Qual é o tempo máximo que uma criança pode ficar internada? Hum, hum, hum. Cara, até ela. Até, mano, deve ter um tempo específico, né, Igor? Não pode ser até ela ficar com 18, não, né?
Nesse caso, ó, é 0. Porque eu já Ah, falei, porque criança não fica internada. pode. Verdade, não pode Né? ser privado da liberdade, né? Então, assim, ó, daqui pra baixo é só pra adolescente, tá? Certo, Igor. Ah, tá. Esses dois aqui, ó, eu já vou colocar um prazo aqui. Ó, tem prazo também. Você não pode colocar um adolescente para prestar serviço à sociedade eternamente, tá? Sim, Vou colocar aqui melhor aqui na frente. Prazo máximo de prestação de serviço à sociedade, 6 meses. Tá? perfeito. Então, esse cai. Internação. Internação, prazo máximo é 3 anos. Tá? Nesse caso, deve-se rever o caso de 6 em 6 meses. Tá? Então, a internação ela vai ter um prazo máximo de 3 anos. Você só pode deixar o adolescente recluso lá na Fundação Casa durante 3 anos. Tá? Tá, E isso vai ser verificado de 6 em 6 meses o caso dele. certo. Prestação da sociedade, internação cautelar. Internação cautelar. O que é uma internação cautelar? Então, ele ainda não foi julgado. É como se fosse uma prisão preventiva, tá? Beleza? Beleza. 35 dias. Vai ter que decorar. Todos esses prazos aqui caem. Certo. Tá? Internação por descumprimento. Então, aqui ele descumpriu qualquer ordem judicial. Tá? Tá, Aqui ele vai ter um prazo máximo de 3 meses de internação. certo. Um outro é liberdade assistida. Então, após ele sair da internação, que ele estiver em liberdade assistida, esse período de prova, ou seja, um período que ele vai ficar sendo monitorado pelo Estado, é no mínimo 6 meses. A gente faz aqui, ó, um pacotinho, esses prazos tem que estar na ponta da língua. Hum, O que eu decorei facilmente foi esses três aqui, ó. O que eu confundo é liberdade assistida. Mas internação é fácil, 3 anos. Cautelar 45, porque é a única data que, pelo menos na minha cabeça, foi a mais estranha até agora. Eu estava acostumado com 10 dias, 5 dias, 15 dias e 30 15, 30 dias, né? até 90. Aí caiu um 45 aqui, ele ficou cravado na minha cabeça. Ah, certo. E internação por descumprimento, 3 meses. Os outros Certo. dois aqui ó, são 6 meses. A liberdade assistida mínima e prestação de serviço comunidade, 6 meses. Certo. Uhum. Então, se o carinha aí, se o moleque, o adolescente, ele descumpriu uma medida socioeducativa, aí ele vai para uma internação por descumprimento, é? Não, então, não é Eu acho que automático. não, não é automático, É é. assim, ó, uma internação Tem que que ela ver. É. proveio de um descumprimento de alguma ordem judicial, tá? Aí Sim, ela pode ser por 3 meses, mas aí quem vai ver é o juiz. é o juiz, Não é verdade. automático. Perfeito. Tá? Oi, Apreensão. Fala aí. antes da gente entrar em apreensão, quando o adolescente com 17 anos, ele é preso aí num tráfico, no 33, não, então é um ato infracional análogo ao crime de Atraso. tráfico, Isso. né? Com 17 anos de idade. O que acontece com esse cara? Porque aí ele teria que ter uma internação de 3 meses, né? Ou de três Não, não. anos, né? 3 anos. Aí vai ficar 17, 18 e 19. Hum, Entendeu? tá bom, tá bom.
Ah, é, porque também tem a regra da retroatividade, né? Não é por regra nenhuma, Não, porque ele tá com é. 17 anos, ele era criança. Ele era Ele era criança quando cometeu o adolescente. crime, né? Ele vai ficar É, 17, 18, 19. 3 anos. 17, 18, 19. Ah, tá, porque eu achei assim, quando ele fizesse 18, poderia cessar a pena, sabe? Não, Mas não não. pode, não O que pode, a né? gente tem aqui, ó, vou colocar aqui dentro Não do poderia. prazo, mas não é prazo. A gente tem a figura de uma liberdade compulsória. Isso, não. É internação de liberdade. É liberdade compulsória. Liberdade compulsória. Ou seja, o que que é isso? O cara tem que ir pra rua, não importa o que aconteceu, não importa se tem tempo a mais. Aqui, ó, 21 anos. Olha a figura do jovem adolescente. Ah, esse carinha aí, né? Entendeu? Então, quando ele 21 anos. completar 21 anos, se ainda tiver mais que ele cumprir, ele tem que ir pra rua, tá? Ou Entendo. seja, se falar qual que é o limite do ECA de idade que o cara pode estar internado, é 21 anos. Ah, é? É 21 anos, beleza. Só que o crime, o ato infracional aí, sempre é de 3 anos, né? De internação. Sempre é. É, Qualquer ato infracional, o prazo máximo é 3 anos. Então, ele cometeu um é, estupro, vai ser 3 anos. ele Aí ele cometeu cometeu um. um homicídio, é 3 anos. Agora Três anos. imagine que ele cometa lá um estupro e um homicídio. O juiz Isso. vai dar de repente 2 anos para um e 2 anos para outro, somado de 4, entendeu? Ah, Igor, agora eu peguei. Eu Entendeu? peguei, tá bom, porque aí a liberdade compulsória é até 21. Eu tava achando que no máximo sempre era 3 e era uma excepcional estourar aos 21 anos. Não tinha Não, como, mas é mas tem. excepcional, né? É difícil. O cara ele vai ter que ter o crime somado, passar de 3 anos. Ele vai ter que ter algum aumento de pena aí. Excepcionalmente ele vai chegar aos 21, né? Beleza, Igor, beleza. Agora acompanha um raciocínio meu, Igor, para ver se eu tô certo. Eu achava duas situações que não existe, mas pelo meu raciocínio, analisa. Eu achava que o carinha com 17 anos, ele, como ele pega 3 de ato infracional, né? Análogo a um crime aí, de homicídio, por exemplo, ele pegou 3 anos com 17, aí eu achava que com 18 se cessava. Não, não. Beleza. Se Não, ele pegar beleza. 3 com 17, ele sai com 20. Então, ele sai com 20, beleza, mas eu achava, antes de saber o que é certo, eu achava que com 18 se cessava, né? Não. Então, beleza, não se cessa. Aí eu achava também, outra ocasião, o plano B, eu achava que com 18 esse crime dele transferia para o crime já de gente, Ah, de não, não. agente Isso em adulto. hipótese. Não, isso daí em Isso, em hipótese alguma hipótese pode. alguma, porque a lei que não é benéfica ao réu não pode retroagir, né? Não, na verdade, não é nem por esse princípio, é por causa que é meio que são dois crimes diferentes. Apesar da gente falar que é um crime análogo a 121, ele não é o 121, Não é. É o entendeu? crime É um crime específico aí. análogo, específico do ECA, ele é análogo a É, 121. é Então um não ato pode assim, infracional. ó, quando chegou a 18 anos, ele cometeu um crime A, agora vamos imputar um crime B. Não pode. Então É, essa daí, em hipótese alguma. era as bobagens que eu pensava, entendeu? Num futuro, se os caras falarem, ó, completou 18 anos, pode ir pra rua? Isso daí é até possível, tá? De repente viu uma lei do ECA falando que a liberdade compulsória agora é de 18 anos. Isso é possível. A Agora lei falar Bené. que chegou aos 18 anos, mudar a pena, aí já não pode, porque são crimes É, diferentes. isso, beleza, pô. Era as bobagens, tudo que eu pensava. Não, mas é normal. A gente pensa assim É, mesmo. Então, quanto a falou?
Igor. Igor.